Olha, você já parou para pensar que o futuro que você tanto deseja pode estar sendo construído ou destruído pelas atitudes que você toma hoje? Talvez não seja falta de oportunidade. Talvez seja pelas suas próprias escolhas que se repetem todos os dias, certas ou erradas, mas é você que define. E eu te convido, fique comigo até o final, porque este vídeo pode mudar a forma como você encara a vida, como você vê sua família e como você vê o seu futuro. Eu sou Leni Alves e este canal, Dicas de Família, é um espaço onde falamos sobre oportunidades, ansiedade, comportamento, relacionamento e decisão que impede que nossa vida emocional e familiar se desenvolva. Hoje eu falo com você não apenas como alguém que convive ou que estuda comportamento, mas como alguém que já venceu uma depressão crônica e se levantou e decidiu viver com autoestima, propósito e esperança. O poder das nossas atitudes tem uma influência muito grande. Muitas pessoas esperam que o futuro mude, mas eles esquecem. O futuro não muda, ele responde às atitudes do presente. Nós podemos definir, mas o que nós definir também pode ser decisivo. Então, as atitudes, muitas vezes, nossas atitudes são silenciosas. E nós a tomamos todos os dias, assim como reagimos às dificuldades, como tratamos quem está perto de nós, e assim como falamos conosco mesmos e como lidamos com os nossos medos. Às vezes a gente fala, eu não vou conseguir, e a gente não consegue mesmo. Às vezes olhamos a dificuldade e vemos um grão de areia como uma montanha e não temos coragem de dar a volta para ver o tamanho que é a dificuldade e ficamos cercados pelo medo. A ansiedade muitas vezes nasce da tentativa de controlar o amanhã, quando ainda não conseguimos controlar nem o hoje. A gente quer controlar o amanhã, a gente quer decidir o que vai ser amanhã, quando nem o hoje ainda não está decidido e não está no nosso controle. Então, as nossas atitudes, elas definem o nosso futuro. Atitudes e relacionamentos familiar também constroem ou destroem pontes. Dependendo das nossas atitudes, nós vamos construir ou destruir pontes familiar. Uma palavra dita sem pensar, um silêncio prolongado, uma reação impulsiva, tudo isso pode trazer consequências em nossas atitudes destruidoras. Então, precisamos de entender que as nossas atitudes de família é o principal ponto para nós sermos bem-sucedidos. E às vezes, dentro de tudo isso que acabei de falar, uma atitude, um silêncio, uma ferida, todas elas deixam marcas. Mas, por outro lado, as atitudes saudáveis, elas curam. Elas são remédio, elas são bálsamo. Veja como. Escutar com empatia. Hoje é tão difícil.
É o que a gente vê, o que eu convivi com ele durante anos, como esposa de pastor, como conselheira, é as pessoas falarem, mas eu não tenho quem me escuta. E, na verdade, hoje o tempo está tão agitado, está todo mundo tão corrido, que nem na família você não consegue alguém para ouvir. Nós só queremos falar. Falar, nós queremos que todo mundo nos ouve, que todo mundo nos atende. Mas a gente não tem empatia para ouvir, para poder ajudar alguém. E às vezes a pessoa precisa apenas de falar, de desabafar, de esvaziar. E isso precisa acontecer. Então, escutar com empatia, pedir perdão. Olha, gente, que coisa mais difícil. Às vezes a gente reconhece que errou, sabe que errou, mas não assume, não pede perdão. Não tem coragem de pedir perdão. E a gente precisa entender que o perdão cura. Muitas vezes o perdão é remédio para o ofendido e para quem ofendeu também. Quando a gente entende, porque às vezes a gente age de alguma forma que a gente não sabe que prejudicou. Mas quando a gente sabe, entende que prejudicou, que feriu, que magoou, o melhor remédio é pedir perdão e também perdoar. Não adianta, às vezes a gente guardar alguma coisa, você não fala, você não expressa para ninguém, mas deixa aquilo se tornar uma ferida crônica no seu coração. E também precisamos de aprender a agir com paciência. Somos todos, a tendência de todo mundo ser impulsivo. É falar, é agir, é fazer na hora que pensa. É no impulso. Mas é no impulso que a gente fere, é no impulso que a gente machuca, e é no impulso que às vezes a gente até mata relacionamentos. Eu sei de relacionamentos que acabaram por causa de um presente. O cônjuge deu um presente e recebeu uma palavra tão dura, uma palavra de tanta ingratidão, que nunca mais teve coragem de dar presentes. Então, quando a gente tem paciência para poder falar, a gente tem controle para poder expressar, a gente não fere assim. E também escolher o diálogo ao invés de confronto. É outra coisa que eu trabalho muito, porque a maioria das pessoas consideram que diálogo e comunicação é a mesma coisa, e não é. Diálogo não é confronto, não é questionamento, é uma discussão aberta onde a gente vai chegar a um denominador comum. Diálogo é aquele que eu posso falar e ouvir o outro, que eu preciso ouvir também. E às vezes a gente só quer falar, como eu já disse. E diálogo não é comunicação, porque comunicação é eu dizer para o meu cônjuge, falar, olha, eu estou indo até a loja comprar um vestido, eu estou comunicando. Olha, eu vou atrasar um pouquinho, vou chegar tantas horas. Eu não estou em casa, mas vou chegar tantas horas. Eu estou comunicando. Em poucas palavras eu falo. Agora, o diálogo é sentar, é ouvir, é falar, é ter empatia para ouvir, mesmo quando a gente não gosta, quando a gente discorda, mas não confrontar com ira. A gente pode discordar, porque diálogo a gente vai concordar ou discordar para chegar a um denominador comum. Mas ele precisa acontecer em um relacionamento. E, na verdade, nós precisamos de ter autoridade emocional. Quando nós temos o controle emocional, nós temos experiência para poder viver o nosso dia a dia. Eu precisei de aprender isso na prática. Durante um tempo, eu vivi prisioneira de pensamentos negativos, pelo que eu ouvia, e pela insegurança e medo por causa da depressão crônica que eu vivi. Então, a gente já sente inseguro e incapaz.
e ouvindo muito, você não consegue, você não pode, você não vai conseguir. Então isso acaba de tirar o resto das forças. E eu vivi isto, passei por isto. Ainda vou ter detalhes ao decorrer dos meus vídeos. Vou estar falando sobre detalhes, porque esses acontecimentos são exatamente dentro do convívio familiar. E que a gente precisa aprender a lidar com isso quando a gente está passando e a família também a lidar quando está enfrentando com alguém. Mas nós precisamos disso. Só que eu agradeço a Deus. A minha cura começou quando eu mudei minhas atitudes. Quando eu parei de me definir pela dor. Quando eu passei a cuidar da minha mente com pensamentos bons. Eu começava a ver as coisas e falar, não, eu vou conseguir. Eu vou dar a volta por cima. Então eu passei a cuidar da minha mente. Eu aprendi a valorizar quem sou. Eu aprendi. Eu lendo a Bíblia, eu fazia comparações, falava, Senhor, mas se Jó passou por tudo aquilo e foi vitorioso, eu também vou vencer. Então, eu aprendi, eu entendi e descobri que eu sou filha de Deus. E que você também pode descobrir isso. Quando a gente descobre, a gente toma decisões assertivas. E eu decidi acreditar que o meu futuro poderia ser diferente. Que eu não ia ficar toda a vida naquele quarto. Foram 3 meses e meio, aonde a luz que eu vi era da energia. O ar que eu recebia dentro daquele quarto era do ar-condicionado. E a companhia que eu tinha dentro daquele quarto era do meu amigo inseparável e companheiro Espírito Santo, que não me deixava só. Mas ali eu consegui definir que o meu futuro seria de bênção, o meu futuro seria de paz. E hoje eu vivo com autoestima, equilíbrio emocional e uma expectativa positiva para cada ano que se inicia. Todo ano, eu me lembro que foi o dia 1º de janeiro de 2000, foi quando eu passei mal, foi quando eu fui para o hospital. E foi um processo muito doloroso a partir daquele dia. Então eu me lembro todo ano, do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, eu agradeço a Deus pela minha vitória, pela minha recuperação. E às vezes eu gravo, eu escrevo, faço um poema, faço um texto, deixando registrado a minha gratidão a Deus. E assim, eu estou completando este ano os meus 25 anos de vitória. Mas eu precisei de entender que as nossas atitudes transformam o nosso futuro. Nós precisamos de assumir a responsabilidade pela nossa vida. Não é os outros que vão decidir por nós. Eles podem nos ajudar, mas nós que decidimos, eu vou vencer. E eu falava para Deus, eu falava para o meu esposo, para minha família, não. Se o Senhor não quis me levar, se eu estou viva, é para mim viver. Então eu vou viver. E eu vivo, graças a Deus. Porque enquanto nós culpamos os outros, o nosso futuro fica paralisado. Enquanto a gente fica olhando, todo mundo é culpado. Eu estou sofrendo, mas fulano é culpado, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. A gente continua sofrendo e não consegue levantar. Precisamos de cuidar da nossa saúde emocional e entender que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas é sinal de maturidade. Eu recorri. Busquei ajuda com os médicos, busquei ajuda com o terapeuta, busquei ajuda espiritual, procurei o meu pastor presidente,
Foram 3 vezes que eu procurei, chamei, contei a situação e pedi ajuda a ele e a esposa dele, que são bênçãos de Deus na minha vida. Então, eu não tenho como dizer que a gente tem que vencer sozinho. A gente precisa acreditar. A gente precisa de fazer escolha das nossas atitudes. E antes de agir, pergunta para você mesmo: essa atitude me aproxima ou me afasta de um futuro abençoado? Pergunta para você mesmo: essa atitude vai me ajudar? Às vezes eu converso com muitas pessoas deprimidas, com muitas pessoas sem esperança, e falo para eles, falo assim: você acredita que você vai vencer? E a pessoa fica assim, eu falo, pois é, a primeira coisa que nós precisamos é de acreditar que nós vamos vencer. É de ter fé, ter confiança em Deus e acreditar que nós vamos vencer. Nós determinamos sim. Às vezes a gente fala sobre alguma situação de gente determinar as coisas no lugar de Deus, mas não é determinar, é crer e confiar. Nós não determinamos nada para Deus, mas nós definimos se nós vamos vencer, se nós vamos aceitar a direção de Deus na nossa vida para sermos vitoriosos em Cristo Jesus. E para finalizar, eu quero te dizer que tenha inspiração. O seu passado, ele não define o seu futuro, mas as atitudes que você toma a partir de hoje, sim, elas podem definir o seu futuro. Se você não conseguiu até agora se levantar, se erguer, a sua atitude a partir de agora vai definir você e o seu futuro. E se você quer um futuro diferente, comece com atitudes diferentes. Lembra de uma coisa: pequenas mudanças diárias constroem grandes transformações. E agora, eu te peço, se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo. Se inscreva no canal Dicas de Família, porque aqui nós crescemos juntos, emocionalmente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa mudar atitudes para transformar o futuro. Eu te peço, se inscreva e deixe os seus comentários. Deixe aqui para mim. Eu escolhi atitude que constrói o meu futuro. Deixe alguma coisa aqui que me deixa ver que você está acreditando no seu futuro. Eu me lembro que eu tenho um slogan, que eu falo que esse é um slogan meu, particularmente meu. Eu falo assim: eu escolhi ser feliz. Eu escolhi. E se você me perguntar, Leni, você tem provas, você tem luta, você tem problemas? Sim, mas eu sou feliz. Eu sou feliz. Porque eu escolhi ser feliz. Então, que Deus te abençoe. Te aguardo no meu próximo vídeo. E um abraço para você. Em nome de Jesus.